Imagine encontrar um livro antiquíssimo, passado de geração em geração, e ler entre as páginas desbotadas pelo tempo. Uma história incrível, uma história que narra as origens do homem e da nossa civilização, uma história feita de seres divinos, conflitos e catástrofes destrutivas. Esta é a misteriosa e fascinante história do livro de Enoque, um texto antiquíssimo, e para alguns seria até mesmo o livro mais antigo já encontrado. A tradição atribui o texto a Enoque, o patriarca bíblico, herdeiro direto de Adão, que teria narrado nele fatos e eventos excepcionais que vão além de qualquer imaginação. Eventos que, lidos com uma visão laica, poderiam tornar nossa história muito mais misteriosa e complexa, e poderiam explicar as muitas anomalias que encontramos na reconstrução do nosso passado. Mas antes de prosseguirmos e viajarmos para tempos e lugares desconhecidos, se você ainda não fez isso, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder nossos novos vídeos. Para compreender plenamente a importância do livro de Enoque, precisamos voltar no tempo até 1773, quando o explorador escocês James Bruce fez uma descoberta extraordinária. Enquanto explorava as regiões da Abissínia, a atual Etiópia, James Bruce se deparou com um manuscrito antiquíssimo. Levado para a Europa, o texto ficou conhecido como o Livro de Enoque. Esse texto está escrito em ge'ez, uma antiga língua etíope, e faz parte da coleção de livros sagrados da Igreja Cristã Ortodoxa Etíope. Foi justamente o trabalho dos antigos escribas abissínios que garantiu que o texto fosse preservado e não se perdesse com o tempo, como aconteceu no resto do mundo. Que o texto era antiquíssimo foi confirmado em 1947, quando nas cavernas de Qumran vieram à luz os famosos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são das cópias bíblicas mais antigas e, neste caso, confirmaram ao menos 2 pontos. A primeira é que o livro de Enoque, que está presente nesses textos, teve traços parciais encontrados. A segunda é que, surpreendentemente, os textos encontrados nessa caverna isolada e que resistiram milênios não são tão diferentes das versões que foram transmitidas ao longo do tempo e às quais temos acesso hoje. Isso confirma que os métodos de cópia desses escritos eram muito eficientes. Sabemos de fato que quem copiava e quem supervisionava a cópia aplicava técnicas muito precisas para não cometer erros. Por exemplo, utilizavam layouts de página pré-estabelecidos, contavam as letras individuais que compunham cada linha do texto e a cada 5 linhas escritas era feita uma verificação cuidadosa. Qualquer erro detectado resultava na destruição de toda da página. Se isso é o que aprendemos sobre os métodos de cópia, hoje temos a certeza de que essa metodologia foi muito eficaz em transmitir o texto da forma mais correta possível. Mas então, por que não temos mais vestígios do livro de Enoque e de todos os textos anteriores que parecem ter inspirado o manuscrito? O texto de Enoque não entrou nos livros canônicos transmitidos pelas religiões judaica e cristã e, portanto, com o passar do tempo, por não ser mais copiado, acabou se perdendo. Como dissemos anteriormente, se ainda hoje temos vestígios desse texto antiquíssimo, devemos isso principalmente ao fato de ele ter sido preservado. Porque ele teve um reconhecimento ativo e foi reconhecido como um texto de referência. Esclarecidos esses pontos, vamos descobrir esse texto misterioso e fascinante e vamos analisar os motivos que o tornam muito interessante para a reconstrução das nossas origens. Enoque era o 7º patriarca desde a criação, segundo a linha genealógica que começa em Adão e desce diretamente de Adão através da linhagem de Sete. A sequência de descendência é a seguinte: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque. Enoque também é o pai de Matusalém, que por sua vez foi o avô de Noé, tornando Enoque de fato um ancestral direto de Noé. Sabemos que Enoque viveu na Terra por 365 anos. A idade de Enoque era considerável se comparada à vida de um ser humano atual, mas não para os patriarcas bíblicos, que em média viviam cerca de 900 anos. Mas o que diferencia e torna o caso de Enoque especial é que, na verdade, ele não morreu, mas foi levado por Deus e levado ao reino dos céus ainda em vida. Enoque andou com Deus.
Depois de gerar Matusalém, viveu ainda por 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a vida de Enoque foi de 365 anos. Então Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o havia levado. No livro de Enoque, o patriarca conta os acontecimentos que levaram à criação dos homens, mas não só isso. Naquela época, o mundo era habitado por outros seres. Segundo o relato do livro, seres divinos vindos do céu criaram o homem. Mas um grupo deles achou as filhas dos homens atraentes e se uniu a elas, dando origem a uma nova genealogia. Os Nefilim, descritos como seres gigantescos e dotados de uma força sobre-humana. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e atraentes. E os anjos, os filhos do céu, ao observá-las, diziam uns aos outros: Venham, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens, e teremos filhos. Os seres divinos que se uniram às mulheres não se limitaram a dar origem aos gigantes, mas confiaram segredos do universo aos homens e espalharam o conhecimento pelo mundo. Um pouco como Prometeu fez na mitologia grega, quando deu o conhecimento a todos os homens. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas, e escudos e couraças. E fez conhecer a eles os metais da terra e a arte de trabalhar, e braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras preciosas, e todas as tinturas coloridas. Sembiasa ensinou feitiços, armaros, o desfazer de feitiços. Baraquijal ensinou Azazel, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Shamsiel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Tudo isso, porém, não agradou às divindades. Além disso, a linhagem nascida da união entre seres divinos e humanos se revelou maligna, e por isso as divindades decidiram eliminá-los através de um evento catastrófico, um dilúvio universal que teria como objetivo apagar para sempre a existência deles. Bem, para quem acompanha nossos vídeos, todos esses assuntos não são novidade. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, analisando relatos e testemunhos que vêm de todo o mundo. O livro de Enoque aparece então como mais uma peça, um elemento que compõe um relato maior. O que aprendemos com o livro de Enoque encontramos, por exemplo, de formas e maneiras diferentes na cultura suméria e babilônica, onde encontramos os Anunnaki, divindades que interagem com os homens e trazem conhecimento. Se no livro de Enoque as divindades se unem aos homens e dão origem aos Nefilim, na mitologia suméria, os Anunnaki criam os homens para servir aos deuses. Tanto nas culturas mesopotâmicas quanto no livro de Enoque, essa interação entre homens e divindades leva a uma catástrofe destrutiva, um dilúvio universal que aniquila tudo o que existe na Terra. Mas a descrição de um mundo em que seres divinos interagem com a humanidade também é encontrada na cultura hindu, onde divindades como Brahma, Vishnu e Shiva desempenham papéis específicos na manutenção da ordem cósmica e interagem frequentemente com os humanos por meio de avatares ou encarnações. Por exemplo, Vishnu reencarna várias vezes, incluindo a encarnação como Krishna no Mahabharata, para restaurar o equilíbrio e a justiça no mundo. Neste ponto, devemos questionar se essa narrativa comum tem origens compartilhadas ou se resulta apenas de eventos passados, posteriormente elaborados e transmitidos em várias culturas. No livro de Enoque, há o relato de seres divinos e dos anjos caídos que se apaixonam por mulheres e geram gigantes responsáveis pela destruição do mundo. Mas o livro de Enoque não fala apenas disso. Enoque é representado como um mediador entre o céu e a terra. Ele recebe revelações sobre o funcionamento do universo, eventos futuros e o fim dos tempos. No entanto, não devemos imaginar o livro de Enoque como um único livro, mas sim como uma coleção de textos, dos quais alguns são mais antigos que outros.
As principais seções do livro são 5. A primeira parte é conhecida como Os Vigilantes. Aqui se fala das divindades criadoras e dos anjos caídos, da relação dos anjos com as mulheres, dos gigantes e do dilúvio que levou à morte de todos os Nefilim. A segunda seção, chamada Livro das Parábolas, contém 3 parábolas que tratam de temas como o julgamento divino, o reino do Messias e a figura do Filho do Homem, um ser celestial que julgará os maus. Alguns pesquisadores veem no Filho do Homem uma prefiguração de Jesus e interpretam essa figura como uma profecia de sua vinda e de seu papel messiânico. Essa interpretação também é apoiada pela forma como o Novo Testamento retoma e desenvolve o conceito de Filho do Homem em relação a Jesus. A terceira seção se concentra na cosmologia, descrevendo o movimento de todos os corpos celestes, do Sol, da Lua e das estrelas, e fornece um calendário detalhado baseado nos ciclos solares e lunares. A quarta seção do livro é chamada de Os Sonhos. Aqui, Enoque conta a Matusalém que viu em sonho a terra submersa por um grande dilúvio e percorre alegoricamente a história da humanidade. A seção final da coletânea contém, por sua vez, exortações morais e profecias sobre o destino da humanidade, incluindo advertências para os justos e para as gerações futuras. E termina com um apêndice que narra o castigo sofrido pelos anjos que se uniram às filhas dos homens. Enoque representa, portanto, o ponto de mediação entre as divindades e os homens. Ele simboliza a sabedoria e o compartilhamento do conhecimento, mas sua figura vai além do livro de Enoque. Por exemplo, ela aparece na cultura islâmica como Idris. Na cultura grega, ele se manifesta como Hermes. E se voltarmos no tempo, a encontramos na cultura egípcia, onde assume a forma de Thoth, deus da escrita, da magia, da sabedoria e da lua. Thoth também é considerado o inventor da escrita, e sua sabedoria e seu poder de mediador entre os deuses o tornam uma das divindades mais importantes do Antigo Egito. A Thoth também é atribuída à criação da Grande Pirâmide e à guarda do seu verdadeiro funcionamento original. Mas como vimos no vídeo anterior, Thoth está muito ligado a seres divinos que, em uma época pré-diluviana, prosperavam em uma ilha situada além das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico. Seres com capacidades e sabedoria incríveis, que vieram das estrelas e que também, depois de prosperarem na Terra, se viram envolvidos em uma tremenda catástrofe causada por um dilúvio destrutivo. Partindo do livro de Enoque, demos a volta ao mundo e vimos como todas essas histórias estão ligadas por um único fio. Uma narrativa que nos leva a uma época remota, onde uma raça de seres divinos teria descido à Terra e dado origem ao homem. Chegando a este ponto, não podemos deixar de nos perguntar se tudo isso é apenas uma coincidência, ou se, na verdade, tudo isso faz parte de um conhecimento compartilhado. Dos eventos que aconteceram em um passado muito distante e obscuro, hoje restam apenas testemunhos escritos e misteriosas obras arquitetônicas, obras difíceis de explicar e que parecem celebrar o esplendor de um conhecimento antiquíssimo. Nós acreditamos que por trás desses relatos se esconde uma história antiquíssima e complexa. Uma história que poderia reescrever tudo o que acreditamos saber, mas estamos curiosos para conhecer a sua opinião. Escrevam nos comentários o que vocês acham e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!